E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um Game Um Conto. E adivinhem só, a 15ª doação para o canal. Caramba, hein? As doações estão crescendo e desta vez eu recebi essa pequena caixinha, olha só, que veio de Fortaleza, Ceará, do meu xará, Bruno Giuseppe. E aí, Brunão? Beleza, cara? Eu recebi seu pacotinho, chegou seguro. Graças a Deus o correio não espancou, chutou, fez embaixadinha com a caixa, como costumam fazer. E abrindo a nossa caixinha usando a minha querida amiga Maria Conchita Teresa Rosalita, mais conhecida como Assunção. Vamos abrir a caixa e ver qual foi a doação. E provavelmente vocês já sabem porque está na thumbnail do canal. E olha só que bacana. Olha só como que veio o embrulho, a forma segura que os correios mantêm nossos aparelhos, né? Em vez de pôr um saquinho bolha, bonitinho, não. Eles meteram um monte de durex aqui no fundo e grudaram ele no fundo da caixa. Mas vamos ver o que é que veio. Olha só que bacana. Vamos jogar a caixinha para lá. Olha só. Nossa, que surpresa. Para quem não viu a thumbnail do jogo. Um Nintendo DS modelo Lite. Mas o Nintendo DS, para quem não sabe, foi um dos maiores sucessos da Nintendo em consoles portáteis. Mas de onde surgiu a ideia de criar uma coisinha desse jeito, assim, com duas telinhas, que abrem, flap? De onde surgiu exatamente essa ideia magnífica de criar um portátil desse? Eu acho que vocês precisam conhecer a história de como surgiu o Nintendo DS. Mas antes de falarmos de como surgiu o Nintendo DS, vocês precisam conhecer um outro amiguinho dele que nasceu lá nos tempos do início da Nintendo. A Nintendo, antes de ingressar no mercado de jogos, fabricava brinquedos e cartas lá no Japão. E quando viu que o mercado de jogos começou a crescer, ela desenvolveu os famosos Game & Watch, que eram os conhecidos aqui no Brasil como minigames. Os Game & Watch tiveram muitas variações que se baseavam em telas de cristal líquido e poucos botões de interação com o jogo. Mas o trunfo dela foi um modelo de sucesso que tinha pela primeira vez na história dos videogames um direcional em cruz. E outra característica que só ele tinha era duas telas para interação com os jogos, que surgiu em Donkey Kong, homenageando o grande sucesso do arcade da Nintendo. Hoje em dia, os Game & Watch ainda existem, em versões para colecionadores, que foram refeitos em novos formatos em sua série, os Nintendo Mini Classics, que relançaram o Game & Watch em meados de 1998. Agora que você já conhece a história do famoso Game & Watch, e o porquê eu contei essa história para vocês? Porque ele foi a fonte de inspiração para a criação do Nintendo DS, que não só foi o maior console portátil que a Nintendo já fez, o melhor, né, até então, como também foi o console mais vendido de toda a história. Mas para isso a gente precisa conhecer a história do Nintendo DS, porque ele não começou com essa versão chamada de DS Lite, mas que sim, ele começou com o DS Fat, ou que era só conhecido como Nintendo DS mesmo, o primeiro modelo de DS de toda a história. O DS, assim como o Game & Watch, possui duas telas, o que deu origem ao seu nome, Dual Screen, ou também Developer System, que é sistema de desenvolvedores. Por quê? Porque ele possibilitou uma infinidade de formas diferentes de se jogar um jogo, além do tradicional joystick. A primeira forma de se jogar no DS era na sua forma tradicional, assim como qualquer videogame portátil que vocês já devem conhecer, utilizando os seus controles. O Nintendo DS vinha com 4 botões na sua parte frontal, assim como era o controle do Super Nintendo. 4 botões, um direcional em cruz que também ele herdou do seu Game & Watch, e os 2 botões L e R, como era no controle do Super Nintendo. E essa era uma das formas tradicionais de se jogar o seu Nintendo DS. Outra forma de se jogar o Nintendo DS era utilizando a sua caneta.
você movia os personagens na tela através da tela de toque. Isso poderia funcionar com movimentação de personagens, desenhos, interação através de alavancas e coisas que você movia pela tela, e também utilizando o microfone que ele possuía na parte da frente. Alguns jogos funcionavam à base do microfone, algumas funções, né? Outra função legal do Nintendo DS era segurá-lo como um livro. Olha só que legal. O jogo interagia virando as telas na vertical e você interagia com o jogo através da tela de toque de uma forma mais confortável, como se você estivesse segurando um livro. E essa era uma das formas mais confortáveis que eu acho que o DS tinha de você jogar utilizando a caneta, pois da outra forma era meio desconfortável e a pegada não era muito firme de você usar a caneta e ao mesmo tempo, segurar o console. Mas isso aqui é muito legal. O que falta para esses japoneses inventarem para que isso aqui ficasse ainda mais legal? Japonês bom, né? Outra coisa legal que tinha no Nintendo DS eram os jogos multiplayer sem necessidade de fios. Através do Nintendo Wi-Fi Connection, dava a possibilidade de você jogar com um rival, um amigo, um parceiro, um japonês, utilizando apenas um cartucho, através de uma funcionalidade chamada DS Download Play, onde se eu só tivesse o cartucho do jogo, o meu parceiro fazia um download do jogo para jogar contra mim. Ou se ele tivesse o mesmo jogo, como a maioria dos jogos oferecia também esse sistema, poderiam jogar utilizando os dois cartuchos. A função DS Download Play com apenas um cartucho não tinha em todos os jogos. Outra coisa legal era a possibilidade de jogar até 4 jogadores ao mesmo tempo utilizando a sua conexão sem fio, o que tornava muitos desses jogos extremamente divertidos para se jogar com os amigos. Outra forma legal de se jogar para quem não tinha muitos amigos era jogar online. O DS tinha todo um sistema e uma rede disponível pela Nintendo e o serviço em alguns jogos para você jogar com pessoas do mundo inteiro. Isso era muito legal. A rede funcionava muito bem e era bem rápida. Pena que esse serviço foi cancelado no dia 20 de maio de 2014. Eu lembro que até quando eu fui desencalhar o meu DS para jogar online alguns jogos, eu tinha tentado conexão e não conseguia e não entendia porquê. Quando eu fui ver a data da expiração do serviço, foi um dia anterior ao que eu tinha tentado jogar. Que zica, né? Claro que assim como todos os consoles recebem atualizações e modificações, o DS também recebeu uma atualização com novas melhorias, modificações e também cortes de custo, que foi o DS Lite. Uma dessas modificações foi a qualidade e brilho da tela. Vocês percebem que a do DS Fat é muito mais escura do que a do DS Lite, que é bem mais brilhante e colorida. E também o DS Lite possibilita você ajustar o brilho da tela, o que no DS Fat não tinha. Outra coisa que modificou foi a posição da caneta. No DS Fat a caneta ficava na posição de cima, o que muitas vezes atrapalhava quando você estava jogando, você ficava procurando onde é que estava a caneta. E isso atrapalha pra caramba. No DS Lite, essa modificação foi que a caneta agora fica na lateral do console. Assim, quando você está jogando, você só puxa a caneta na lateral e já tem um melhor acesso a ela. Outra coisa foi no tamanho das canetas. Vocês percebem que a do DS Fat é muito menor do que a do DS Lite. Era incômodo segurar uma canetinha tão pequenininha, então eles ampliaram o tamanho da caneta. Outra modificação foi a posição do microfone, que geralmente ficava aqui embaixo, mas dependendo de como você segurava o console,
você tampava o microfone. Então na versão de DS Lite, eles modificaram a entrada do microfone para o meio das duas telas. Assim, quando você assoprasse, o seu sopro viria direto para o local desejado mesmo do jogo. O tamanho do DS também ficou relativamente menor e mais fino também. Prático, né? Ele ficou parecendo mais com uma caixinha para você poder colocar no seu bolso ou carregar na mochila com mais praticidade. Ele também é bem mais leve do que o DS Fat. Outra coisa que mudou foi a posição do botão Power. Antigamente, eu lembro muito bem que acontecia muito comigo. Eu jogando algum jogo, de repente eu procurando o botão Start, às vezes eu estava acostumado e apertava o botão Power e olha só, desligava o console na mesma hora. E isso foi um tremendo problema, uma falha técnica, né, da posição do botão Power logo em cima do direcional. Muitas vezes a pessoa sem querer apertava e desligava o console no meio do jogo. Pensando nisso, nesta versão, como vocês podem perceber, o botão do Power veio para aqui do lado. E para você poder apertá-lo, você tinha que puxar ele para cima. E não apertar o botão. Então não havia possibilidade nenhuma de você acabar desligando o console. Agora, a falha técnica foi que o DS Lite ele se tornou muito mais frágil e com menos durabilidade que o DS Fat. Não sei se é o plástico ou o que acontecia, mas muita gente acabava quebrando o seu DS, seja nos botões, seja nas telas, ou até mesmo no flap dele. O que ocasionava muito era a quebra dessa basezinha que segurava as duas telas. E ele acabava ficando molenga. Isso acontecia com muita frequência na versão DS Lite. Isso foi um ponto negativo. Logo depois, ele teve uma outra atualização, que foi o chamado DSi, que continha um sistema operacional com maior interatividade, possibilitando você entrar na internet, navegar na internet, baixar jogos através de uma loja virtual, demos, lojas para você comprar temas para você poder pintar suas telas e fazer outras atividades, aplicativos. E também ele tinha como a sua maior inovação duas câmeras, uma externa e uma interna, para você tirar fotos, compartilhar as suas fotos nas suas redes da Nintendo e até mesmo alguns jogos que tinham funcionalidades com essas câmeras. Logo depois, ele também teve um modelo chamado DSi XL, que tinha uma tela maior que o DS, e o DSi LL, que era gigantesco, para quem não se preocupava muito em portabilidade. Isso não era legal pra caramba, não é não? Não entendendo nada, né? O sistema de jogos do Nintendo DS era uma base de cartuchos, como este aqui. Eram cartuchinhos pequenininhos, parecendo com cartões SDs, que se colocava na base de trás, tá vendo? De cima, do seu Nintendo DS, dessa forma. E a maior parte dos seus jogos eram a base de 64 bits, assim como era no Nintendo 64. Tanto que um dos seus jogos mais conhecidos também foi um grande port do Nintendo 64, que foi o Super Mario 64 DS, que é um remake da versão de 64, só que com novas funcionalidades e personagens extras, possibilitando também o modo multiplayer. Outra coisa legal também era a retrocompatibilidade com os jogos de Game Boy Advance. Você conectava na parte de baixo do console e você podia jogar os jogos do seu Game Boy Advance utilizando qualquer uma das telas à sua escolha. Outra coisa que alavancou muitas vendas do Nintendo DS foram esses dois cartõezinhos aqui. Eram semelhantes aos cartuchos de jogos, mas eles possibilitavam que você emulasse o Nintendo DS nele mesmo. Você baixava as ROMs ou os jogos, arquivos de jogos pela internet, guardava no microcartão SD e inseria dentro desses cartuchos, possibilitando você jogar vários jogos ao mesmo tempo utilizando um cartucho só, sem precisar comprar nenhum cartucho original do jogo. É uma pirataria? É. Você deixa de comprar os jogos? Deixa. Mas você vai comprar muitos consoles só para jogar os jogos à vontade. Então, agradecendo mais uma vez pela doação do Bruno Giuseppe,
ele me mandou dentro da caixa também uma cartinha, adivinha só, com a história dele. É isso aí, Brunão. Vamos ver qual é a história que está na sua cartinha. Vamos lá. Meu nome é Bruno Giuseppe Marinho Pontes Graça. Sou de Fortaleza, Ceará. Bom, minha história com o Nintendo DS Lite não é muito feliz. Eu ganhei o Nintendo DS Lite logo no lançamento, quando chegou aqui no Brasil. E logo substituí o meu DS Fat, pois a tela de toque havia se estragado. Por ele, até aí mil maravilhas. Cheguei até a usar o Nintendo Browser, que era um cartucho que possibilitava você entrar na internet. Quando a Nintendo fez um cartucho onde justamente com uma expansão de memória de 8 MB, que colocava na entrada do Game Boy Advance, para poder pegar a internet no Nintendo DS. Então um belo dia o meu DS Lite quebrou, como está na foto, ou como vocês já viram. Quebrou exatamente naquela lateral que deixa a tampa mole. E isso me deixou preocupado, que pudesse acontecer coisa pior, como rasgar a malha e a tela deixar de funcionar. Então mandei para o conserto em São Paulo, para uma loja onde eu sempre comprava os jogos via telefone. Pois na época a Nintendo World era mensal e vinha com propagandas de várias lojas, e essa loja dizia que consertava aparelhos Nintendo, e como nunca havia tido problemas, mandei. Depois de 2 meses, pois houve um problema e o técnico dizia que a carcaça dele havia acabado e estava esperando chegar novas carcaças. Recebi o portátil de volta com uma carcaça diferente e, para minha surpresa, um R4. Então veio um R4 junto com o Nintendo DS dele, que inclusive ele mandou para mim. Mas a alegria não durou muito. Alguns meses depois ele voltou a quebrar no mesmo local, então quebrou 2 vezes aquela travinha. Lembra que eu falei para vocês da fragilidade do DS. E não dava mais para eu mandar para São Paulo, pois o conceito era caro e tinha o custo da postagem, sem falar que ficaria um bom tempo sem o meu DS, já que o meu DS Fat estava com a tela de toque ruim, só funcionava o lado direito da tela. Então resolvi comprar outro DS Lite, que um tempo depois acabou quebrando, e nesse tempo a Nintendo estava para lançar o DSi. Resolvi guardar o Lite, que estava chateado, e esperar o DSi, como ele nunca teve problema nenhum. Aí ele até faz uns comentários no final. Sobre o meu primeiro DS Lite, eu acabei dando para uma loja local que consertava videogames e portáteis, pois as peças dele ainda eram boas. Ah, você deve ter notado que o slide de ligar o DS está na cor branca. Pois é, né? Pois esse é o meu segundo DS Lite também, quebrou nesse botão e tive que trocar. Não relatei antes porque esse problema veio depois que eu já tinha o DSi. Pois rapaz, espero que tenha gostado e parabéns pelos vídeos, são bem informativos e curiosos. Um grande abraço. E essa é a história do nosso querido amigo, o que relata fortemente o fato de que o DS Lite era muito frágil. Você tinha que guardar realmente com muito carinho e com muito cuidado, pois a tampa dele quebrava fácil, a tela queimava com facilidade e outros problemas técnicos que a Nintendo fez para cortar custos. Depois disso, a Nintendo não parou por aí. Ela desenvolveu o seu maior trunfo, o Nintendo 3DS. Mas isso já é uma outra história. Oh, oh. Yeah.